A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos hoje para a nossa EBD, a lição número 12, cujo título é A Conduta do Crente em Relação à Família. O texto áureo da nossa lição, assim está escrito: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E a verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissociável, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele, do nome de Deus. A leitura bíblica em classe está na Epístola de Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33 e capítulo 6, versículos 1 ao versículo 4. Para os irmãos fazerem a leitura, enquanto eu vou fazendo o comentário da lição, conforme propôs o nosso comentarista, que extraiu da Bíblia informações importantes para nós na relação familiar. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Monogâmico é o casamento com só cônjuge. Heterossexual é o relacionamento com sexo oposto e indissociável, que não se pode desfazer somente quando a morte levar, conforme nós fazemos o juramento quando nós casamos, ser fiel até a morte. Aí está bem estruturado a família para a construção de uma família feliz no futuro. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. No tópico primeiro, vamos ver a conduta do crente como marido. Vamos lá. Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, a comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Veja, Cristo ama a igreja, Cristo protege a igreja. Cristo é paciente, mas como ele é paciente com esta igreja, não é? Ao processar o conhecimento dos irmãos até que eles possam crescer em estatura, conhecimento e graça diante do Senhor. Então, esse processar, esse crescimento, para ocorrer, é necessário que haja amor, cuidado e paciência do Senhor Jesus em relação à igreja. E assim é o marido com a mulher. Tem que ter o amor, a paciência e o cuidado, e a honra também. Não é? Fazendo isto, a família vai bem, está bem estruturada para prosseguir assim a caminhar conforme a vontade de Deus. O subtópico primeiro: o papel do marido como líder da família. Muito importante isso. Vamos ver o que escreveu o nosso comentarista. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Veja que alinhamento perfeito, né? Um alinhamento de autoridades e de obediência, a sequência, a unidade entre as pessoas, entre Deus, Cristo e a igreja, entre a família, marido, mulher e filhos também. É preciso que haja essa relação de unidade e de sinceridade, de cuidado entre as pessoas para que a família vá bem. Então, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Eu já comentei o zelo de Cristo com a igreja, assim como o zelo do homem para com a mulher deve ocorrer semelhantemente Cristo para com a igreja. Então, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o absoluto bem-estar. É natural que uma família bem estruturada, com o marido e a mulher, vivendo bem, se organizando nas ideias, no tratamento, no cuidado com os filhos, naturalmente esses filhos vão herdar uma riqueza muito grande para transferir para a sua família futura, e assim a sociedade vai aumentando de uma forma organizada, o que agrada ao nosso Deus. O subtópico 2 da nossa lição é o amor como elemento primordial. Vamos ver o que o comentarista escreveu. Isso implica a prática de sacrifício, ou seja, de esforço, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo com a igreja
foi altruísta. Altruísta é o que se dedica aos outros, que é solidário, que trabalha em favor dos outros, que pensa no outro, né? Então, foi altruísta, não é? O amor de Cristo é um amor altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, porque por ameaças ou imposição autoritária da parte de Cristo, não é? Então, não por ameaças ou imposição autoritária. Veja, Cristo é amor, o amor atrai, o amor sensibiliza, o amor clareia, ilumina, refrigera, o amor é bondoso, ele traz descanso para as pessoas e gera confiança. Cristo, ele não impõe, ele não obriga as pessoas, até porque impor e obrigação, isso afeta a memória da pessoa. Isso não educa, deseduca, é o contrário. Não é? As pessoas que sofrem muita imposição, que muitas gritarias no meio da família, as crianças crescem conturbadas e outras perturbadas. Tem crianças que desenvolvem sintomas de depressão, problemas emocionais, o que reflete isso negativamente na sociedade. Mas Cristo não. Cristo é o amor. Ele dedica o amor, o cuidado e a atenção. Ele, portanto, gera tudo que é bom, todos os benefícios possíveis para uma família bem estruturada. E assim deve ser o marido na sua casa, na relação com a mulher e com os filhos. É necessário que se trate com educação, com constância, com perseverança, com educação, com orientação, para que o filho possa migrar no futuro para um ambiente saudável, gerando também ambientes satisfatórios para que as pessoas possam aprender por referência. E desse modo os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal, conforme já comentei, por meio do exercício do amor. O amor é primordial. O amor, ele gera coisas benéficas, benefícios para a família, traz clareza, traz unidade, traz paixão, traz afeto. O amor traz respeito, traz honra. O amor é necessário. Se não houver amor, nós estamos meio que perdidos, porque o amor ele é a essência de todas as coisas. O amor é o dom divino que Deus deu a nós e nós precisamos desenvolver o amor. Conforme eu já falei em outra oportunidade, que o amor é como uma caixa de tesouro, é como um tesouro, uma caixa cheia de tesouros, né? Abre-se aquela caixa, tem muitas vertentes, por exemplo, respeito, a consideração, o cuidado, o afeto. O afeto já é mais profundo um pouco. Você vai se aprofundando e vai liberando todo esse sentimento de amor para com as pessoas. Então, respeito é o primeiro passo, entendo eu. Você respeita a pessoa, já é um sentimento de amor, que é de respeito. E você, o cuidado, a dedicação, a orientação, tudo isso são sentimentos do amor. O amor é o principal, é a essência. Depois o afeto, você se aproxima mais da pessoa, quando você descobre que a pessoa tem boas referências, você conhece a educação da pessoa, a formação cultural dele, a história da pessoa, a pessoa vai desenvolvendo, vai acrescentando e aumentando esse amor. Mas o amor é preciso que esteja em nós como estrutura para nós aplicarmos no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Pois bem, e o subtópico 3, assim está escrito: o cuidado do marido para com a esposa. Proteger a esposa e prover uma vida digna é essencial, é primordial. Por quê? Porque gera confiança, gera créditos. Eu tenho mania de falar que nós precisamos de créditos para vivermos na sociedade. Comparando de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, eu preciso estar com o meu crédito batendo entre 8, 9 e 10, 8, 9 e 10. Como nós não somos perfeitos, é possível que a gente perca um pontinho aí, alguma falha, mas o crédito 8, 9 está na classificação de muito bom para excelente. Então, gerando os créditos, através da nossa confiança, através das nossas atitudes, quando nós geramos atitudes positivas, que a esposa pode nos dar um crédito, nós crescemos diante dos olhos dela, nós estamos bem, aumenta o nosso afeto, a nossa consideração, o nosso respeito. É necessário que haja muito respeito nessa relação marido e mulher. Pois bem, essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais,
mas igualmente ao afeto que eu já falei, que é a criatividade, que é o carinho, não é? Que é assim, a maneira de respeitar, de entender a pessoa, ser proativo, não é? E também ser longânimo nessas experiências relacionais, que é ser perseverante e paciente no cônjuge, no relacionamento com a esposa e também com os filhos. A consideração e a honra, dentre outras coisas que eu já falei, não é? Porque havendo essas coisas que são boas, isso fortalece muito a monogamia, que é a relação marido e mulher. Eles vão viver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, é quase que impossível, né? Mas é possível que eu tenha por aí gente com 80 anos de casamento, não sei. Eu não sei nem que bodas é, mas eu sei que é um espetáculo de bom quando há alegria no casamento, quando há leveza de paixão no casamento. E o subtópico 2, vamos lá. A conduta da crente, mulher como esposa. Bora aí, mulheres, pensar agora, não é? Vamos pensar como é que nós estamos emocionalmente, como é que está a nossa vida, na nossa família, com o marido, com os filhos, como é que nós estamos administrando os conflitos. Os conflitos vêm, mas nós precisamos administrar esses conflitos de uma forma respeitosa, observando o status de cada um dentro do casamento, quem é o marido, quem é a mulher, quem é os filhos, para que haja um ordenamento conforme nos orienta Paulo, através desta epístola de Efésios. Pois bem, o comentarista diz assim: de acordo com a analogia paulina, a relação ao matrimônio, a mulher casada comparada à igreja de Cristo, nós já comentamos, né? Que a mulher precisa ser cuidada conforme Cristo cuida da igreja, conforme Cristo cuida de você. Ele é amoroso com você, paciente, bondoso, orientador, tem uma palavra disponível para nós crescermos nesta palavra. Neste ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Vamos ver o que diz aqui, no subtópico 1, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor a Deus. Quando fala em sujeição, a pessoa não entende logo, diz, mas eu não vou ser sujeito a ninguém. Aí vem aquela ideia, não é, mal aprendida que nós temos. Mas a Bíblia, quando fala em sujeição, é para ver a humildade. A humildade é um trato extraordinário, porque a humildade tem como característica a mansidão, a compreensão, e a unidade, a humildade gera a unidade da igreja, é fortalecimento da igreja. A humildade gera o fortalecimento da família, gera a alegria na família, a união, fortalece a união da família. E a humildade, ela abate a arrogância, abate aquele desejo de dominação do outro, né? Ela equilibra. Você vê que Jesus Cristo, quando ele veio, as pessoas certamente esperavam que ele viesse assim, para morar em tronos, na realeza, mas ele veio de uma forma invertida. Ele nasceu numa manjedoura ali, simples, né? E foi anunciado que era o Filho de Deus. Então as pessoas até hoje estão pensando, né? Mas como ele, como Filho de Deus, nasceu de uma forma tão simples. E isto foi exatamente para quebrar essas coisas, a arrogância do homem, a individualidade do homem, o egoísmo do homem. É para trabalhar. Até hoje nós estamos pensando, e o que aconteceu com Cristo naquela época é uma instrução dada desde aquele tempo até os dias de hoje a nós que pensamos, olha, veja como ele, como rei, foi humilde, né? Então a humildade, ela une, é como uma liga, ela junta e fortalece as pessoas, fortalece a igreja e também fortalece a família. Vamos ver o que diz mais o comentarista. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos maridos, a submissão, dos filhos aos pais, dos servos aos senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser como a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, submissa em amor, não é? Ou seja, proteção. O homem deve proteger a mulher. É como se fosse a coroa da mulher, protege a mulher e ela fica ali resguardada por ele, porque Deus fez o homem assim, para proteger a mulher e conduzir a família. A mulher do lado do homem
para apoiar o homem, trocando as ideias. E quando é conflito? Quando é conflito, troca-se ideias. Ajusta-se os pontos, não é? As ideias para chegar a um ponto comum. É necessário que haja essa discussão intelectual para que possamos não errar. Às vezes o homem vê um ponto de vista que não está adequado e a mulher percebe, muito perceptível que é, percebe e fala para o marido. E ele analisa, não é, com humildade, com simplicidade e com compreensão e faz a reaplicação de sua atitude naquilo que ele quer fazer. Então, ele precisa saber ouvir também a mulher para que haja união e unidade no meio da família. E agora nós vamos para subtópico 2, a condição da mulher cristã. Veja, irmãos, olha como é importante isso, nós entendermos, né, o que acontecia e a realidade de hoje. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Veja que coisa ridícula, né? Era assim a cultura, era uma força cultural. Isso acontecia naquela cultura judaica. Não era para acontecer, mas acontecia. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Pior ainda, não é? Então foi uma sequência cultural que trouxe esse comportamento na relação marido e mulher. Mas veja, quando Cristo veio, ele mudou isso, mudou a história. Nós sabemos a história de Cristo, que ele veio, foi perseguido, apanhou, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia de manhã, quem foi lá bem cedinho, conforme Mateus, né? Maria Madalena e outra Maria foram lá. Chegaram lá, encontraram um anjo com aparência de relâmpago, né? De relâmpago. Veja que coisa extraordinária. E essas mulheres ficaram atônitas, né? Eu acho que até perderam um pouco a lógica do raciocínio, porque se fosse eu, teria dado um passamento para morrer. Você sabe o que quer dizer passamento? É uma palavra antiga, né? Mas aquelas mulheres seguiram para anunciar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, não estava mais lá. E Jesus apareceu primeiro para quem? Para as mulheres, né? Exatamente para quebrar esses paradigmas, para trazer, resgatar as mulheres a honra e dar o seu valor devido. E a partir daí as mulheres começaram no processo de libertação até os dias de hoje. É claro que hoje existem movimentos feministas que são extremos, contrariando essa orientação bíblica. E todo excesso é perigoso, e se contrariar a orientação de Deus, a pessoa certamente estará com problema mais na frente. Mais adiante a pessoa vai se deparar com um problema que vai atingir a sua vida. Veja, então ao conversar com a mulher samaritana, Jesus fez o quê? Quebrou paradigmas. Existia uma resistência, uma relutância grande entre judeus e samaritanos, mas Jesus não quebrou ali os paradigmas, porque ele veio para todos, independentemente e sem acepção de pessoas. E agora já caminhando para o subtópico 3, a reverência devida ao marido. Vamos ver o que fala o subtópico 3. O comentarista escreveu assim: o amor do marido, vou repetir, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. O que é altruísta? É solidário, dedicado. Você faz com prazer em prol da pessoa ou em prol de um grupo de pessoas. Então, deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Olha aí, quando eu faço um bem e a pessoa não me devolve com bem e me devolve com mal, mas uma coisa é certa, ele vai ficar com a tocha de fogo na cabecinha dele, incomodando, hoje, amanhã, um ano depois, daqui a 10 anos, e um dia aquela tochinha vai mexer na consciência dele, que vai esquentar um pouquinho, e ele vai falar assim: eu fui injusto, eu não compreendia, né? Ele sai com a tochinha, pode ter certeza. Ele pode até não perceber
imediatamente, mas depois a consciência vai cobrando isso dele. E ele vai vivendo experiências e pode que torne-se também uma pessoa altruísta, porque ele vai reaprender com o seu erro. Então, quando eu faço o bem para minha mulher, ela vai ficar satisfeita comigo. Se há satisfação, a aproximação está certinha ali, há mais intimidade, há mais respeito, há tudo. Então, tudo de bom que a gente faz em favor do outro, vale a pena, não é, produzir um bem para outra pessoa. E o subtópico 3, aliás, o tópico 3 da lição é esta: a conduta do crente como filho. Vamos ver. A relação marido e mulher nós já tratamos, não é que o homem deve tratar bem a mulher, e a mulher deve ser submissa em amor, tudo em amor dá certo, não é? Não é questão de ser submissa para a escravidão, não é isso, de forma nenhuma, isso já era, isso contraria a vontade de Deus, desagrada o Espírito Santo, ofende o coração de Jesus, do Senhor. Então nós precisamos estar aliados a Deus. Se nós somos, não é, separados por Cristo para anunciar o Evangelho, precisamos aprender rapidamente essas mensagens para que a gente vá bem e evite as correções de Deus na nossa vida, porque Deus é bom. Sendo bom, Ele corrige, não é? E a correção de Deus é perfeita em nós e tem hora que arde. Então, para evitar ardência na nossa vida, vamos logo aprendendo com Jesus através desta palavra que é uma maravilha para nós. Vamos ver. O tópico 3, a conduta do crente como filho. Veja o que diz o subtópico 1, segundo o comentarista: a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demoestação no Senhor. Grave, doutrina e a demoestação. A palavra doutrina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Desenvolver o caráter na criança é muito importante. A criança começa a aprender lá no ventre, na gestação, na barriguinha de sua mãe. Eu não sabia disso, aprendi depois. Quando o marido trata bem a mulher, ela produz bons sentimentos, e esses bons sentimentos são transferidos à criança, que inconscientemente absorve essas informações de boas-vindas, de alegria, e ela já nasce com a predisposição para amar. E quando a criança nasce, ela sabe ter esse cuidado. Criar menino como menino e menina como menina. É preciso ter essa distinção, formando o seu caráter masculino e o caráter feminino para a vida futura. Então, essa formação do caráter é muito importante para a vida de uma pessoa, para a vida cristã, para o Evangelho, para a obra de Deus e para uma boa construção. Pois bem, e pronta para a obediência das normas. E tem gente que questiona, mas normas? Bom, normas tem, no nosso lar temos as normas. A hora de dormir, a hora de acordar, a hora de tomar café, almoçar, jantar, tudo tem norma, não pode ser de qualquer jeito. E através das normas vai melhorando a nossa disciplina a obedecer e fazer as coisas conforme devem ser feitas. Agora tem gente que vai mais adiante e diz, mas e outras normas, por exemplo, que são leis, não é? As leis municipais, leis estaduais e leis federais. Pois bem, enquanto as leis forem leis, nós vamos obedecendo. Quando percebermos que as leis não são boas, é possível que o crente possa trazer ideias para a adequação da lei, de forma que ela trate bem as famílias e que trate bem as pessoas. A gente pode ir na Câmara, pode ir na Prefeitura, pode ir na Câmara Estadual, pode ir no Senado Federal. O crente tem que ter alta visibilidade, o crente precisa ser seguro naquilo que diz. Ser crente não é ser um bobinho, não. Ser crente é produzir conhecimento da fonte de Deus, que tem alta profundidade e amplitude de saberes, para que o crente possa liberar o seu entendimento, a sua visão e também a sua inteligência, para que viva bem e produza um bem social. Pois bem, e já a palavra ademoestação quer dizer instrução ou advertência, não é? Vigiai e orai, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, saber o que é bom, saber o que não é bom, por onde devo seguir, quais são as pessoas que eu devo me relacionar,
Quais são as pessoas que eu devo confiar? Eu preciso analisar a vida das pessoas, conhecer a sua cultura, conhecer os seus procedimentos. Eu não posso chegar assim e falar logo, olha, eu te amo em Cristo Jesus. Não é, você pode amar em Cristo Jesus, você pode liberar os sentimentos de amor, conforme eu já falei, que é o respeito, a consideração, a ajuda, a cooperação, essas coisas. Não é? Mas você, antes de praticar isso, já diz que ama em Cristo Jesus, é necessário você praticar o amor para que a pessoa perceba que você tem um efeito favorável a ele e ele possa ter você como uma referência para que ele possa fortalecer o seu entendimento de amor ou então mudar o seu sentimento de amor. Pois bem, e cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos, chamado de correção. Eu fui corrigido quando menino, não fui corrigido muito não, mas fui corrigido. E agradeço a meu pai e a minha mãe, que quando eu via distorção, meu pai me colocava no caminho. Olha, o caminho é esse aqui, não é por aí, é por aqui. Eu procurava seguir. Como eu não sou perfeito, andei dando umas bobeiras por aí e me arrependo até hoje. Aconselho que você aproveite todo o tempo, não é, para fazer tudo que for bom e encurtar o caminho para que você possa alcançar os seus objetivos de uma forma mais fácil e mais concreta. Pois bem, os pais não devem abusar da autoridade recebida, não podem abusar disso, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Isso é verdade, não podemos impor normas, forçar a criança a entender, entortar a sua memória, não é bem assim. Tudo é pela consciência, tudo é pela didática do conhecimento, a didática do ensinamento à criança. A criança precisa entender para que ela possa flexibilizar a sua vida e melhorar os seus relacionamentos. Quando a pessoa impõe uma coisa a outra pessoa ou grita com aquela pessoa, ele fere a memória. E a nossa memória não é para ser ferida, a nossa memória é para ser cuidada, porque o homem é aquilo que ele pensa. Eu penso que sou isso, eu sou o que eu penso. Então, isso vai me conduzindo a uma vida futura, de forma que eu possa compartilhar esses benefícios de aprendizagem com outras pessoas. E quando eu sou um camarada assustado, agitado, meio que perturbado, ou que eu fui ferido, e eu transfiro isso para outras pessoas e as referências não são boas, não é? Por isso nós devemos lidar com as pessoas de uma forma cautelosa, com paciência, com amor, gerando na pessoa uma expectativa de conforto e de perspectiva que seja boa para a sua vida. E o subtópico 2, o comentarista escreveu assim: a conduta requerida dos filhos. Bora ver. Está escrito na Bíblia: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Que maravilha, não é? Mas essa obediência é gerada através de um relacionamento prévio, uma construção. A nossa vida é uma construção, nós construímos isso na nossa família. Eu preparo o meu filho para ser obediente a mim, ou seja, me ouvir. É possível que ele não concorde com tudo que eu diga, isso é normal, não é? É um fato cognitivo, de entendimento, de estrutura, de conhecimento. Se eu estou errado, meu filho, pai, não é assim. Eu escuto meu filho e eu faço uma adaptação e melhoro o meu entendimento e a minha prática de vida através de uma palavra de um filho meu. Essas coisas acontecem, não é? Então, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, ou seja, respeitando os vossos pais. Se o pai errou, o filho obedece a ele, mas chega com ajuda para o pai vai se ajustando, se acertando. Enfim, essa vivência coletiva é muito importante para uma construção social. Também está escrito: honra teu pai e a tua mãe, honra teu pai e a tua mãe, honra, dá certo isso, né? Assim os filhos devem obedecer e honrar os pais. Logo,
obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor. Honrar é amor, né? Eu honro meu pai, eu amo meu pai. Tem gente que tem dificuldade de dizer eu te amo. Por quê? Porque quando criança não aprendeu isso. Então a mente dele teve uma estrutura diferente. A mente dele não consegue falar, eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Tem gente que fala com uma facilidade muito grande. Eu te amo, mãe, eu te amo, pai, beijo. Outros não. Esse amor fica mais implícito. Ele não consegue expressar assim verbalmente, mas ele expressa por atitudes, por cuidado, por zelo, não é? Ele cuida do pai, cuida da mãe, traz ajuda para o pai, orienta o pai, conversa com o pai, pede orientação ao pai. Essa interação é uma manifestação de amor. Então, pois bem, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. É verdade, porque quando o filho casa, ele já leva essa herança, ele já leva essa bagagem de conhecimento que ele aprendeu em casa para aplicar na sua família, para uma nova construção. Então ele está lá vivendo com a sua esposa e com seus filhos, ele já não obedece mais o pai na casa do pai, ele obedece de outra forma. Não é quando o pai tem um encontro com ele, conversa com ele, dá orientação a ele, ele sabe ouvir com o ouvido da obediência. Pois bem, mas a honra é um dever para toda a vida. A honra é um dever para toda a vida. Eu honro meu pai. Ele pode estar a 1000 quilômetros de distância de mim, mas eu preciso honrar o meu pai como uma manifestação de amor. E agora, para finalizar, o subtópico 3. Bora ver o que diz o subtópico 3, o mandamento com promessa aos filhos. Veja que maravilha. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vou repetir. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Pois bem, vida longa. Vida longa, proteção de Deus. E prosperidade. Tem gente que acha que prosperidade é riqueza, é uma fazenda, uma grande caminhoneta, uma grande casa, uma mansão aqui, outra ali, muito dinheiro do banco, mas não é bem assim. Eu vou contar um exemplo. Eu já contei outra vez, não sei se foi na escola bíblica dominical ou foi numa pregação minha. Um repórter chegou em Manaus para fazer uma reportagem numa fazenda. Uma fazenda próspera, ele chegou lá e encontrou um camponês, aquele homem estava nas terrinhas dele, estava com um chapéu na cabeça, uma enxada nas costas e uma camisa meio rasgada. Ele perguntou para aquele homem e disse, o senhor mora aqui? Ele disse, moro. Só faltou ele falar assim, você não está vendo que eu moro aqui? Porque perguntas, né? Mas ele não respondeu, ele foi humilde, né? Então, humildade é uma capacidade da pessoa dar respostas saudáveis a outras pessoas para agregar, né, trazer para mais próximo. E ele disse, olha, eu sou feliz porque aqui eu tenho a minha lavoura, ali embaixo eu tenho a cachoeira, aqui eu tenho meu gadinho, aqui não me falta nada, aqui eu tenho a minha família, eu sou feliz. Então isso é prosperidade. Prosperidade e vida longa. Estava pensando nesta semana a respeito de felicidade. Eu disse, tem pessoas que moram em uma mansão e não é feliz, é uma pessoa vazia. Porque é possível que haja ali um relacionamento amplo das pessoas da família e eles se distanciam, ou às vezes a traição entre os cônjuges, ou pode ter falta de atenção do marido para com a mulher e vice-versa, filhos. É possível que não haja felicidade, a pessoa não é próspera, tem dinheiro, mas não serve para nada quase. Tem pessoas que moram numa casinha simples e tem a família toda unida. Uma casinha sem laje, e quando chove você escuta o barulho da chuva na telha, pá, 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 pá. E você dorme e acorda feliz.
No outro dia você toma o seu café simples, o almoço simples, o jantar simples. Isso pode ser considerado prosperidade. É você viver feliz e ter vida longa. Então, aos filhos, obedeçam a seus pais. Honre a seus pais, para que vivam felizes. Eu vou fazer a leitura da conclusão, uma leitura literal, para ver o que diz o comentarista e ver o que nós podemos extrair desta conclusão. Vê o que trouxe para nós o comentarista. No modelo divino, todos os momentos da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa, nós já comentamos. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, nós já comentamos. Aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, nós já comentamos. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais, acabamos de comentar. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade faz parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Portanto, tudo que Deus fez é bom. Tem gente que procura inovar o que Deus fez. E quem inovar esta palavra, certamente vai levar uma espinhada nas costas, sabe? Difícil de curar esse negócio. E até que cure, para que a pessoa reflita que com Deus não se brinca, Ele é Deus, Ele é perfeito. Deus é o amor para nós, o amor perfeito para nós. Portanto, é melhor adotar e praticar esta palavra do que contrariá-la. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.